Boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube. Boa noite ao Marcelo Mourão, ao Leonardo Davino, professor Leonardo Davino. Essa roda de conversa agora vai abordar aqui a semana que não acabou, 1922, a semana que não acabou, que não terminou, com o Marcelo Mourão, que é mestre e doutorando em literatura brasileira, e o professor Leonardo Davino, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em literatura comparada, que vão bater essa bola aí para a gente. Desde já agradeço a disponibilidade de vocês de nos presentear com essa conversa tão importante e passo aqui a palavra para o Marcelo Mourão. Microfone, Marcelo. Boa noite, Dey Ribas. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É um grande prazer que eu volto aqui mais um ano de parceria com a TV Flitoral e com todos os amigos da Off Flip. É um grande prazer e com imensa emoção que eu recebo esse convite para mais esse ano estar aqui com vocês. Hoje, a gente, já que a semana de 22 está completando 100 anos da ocorrência da semana de 22, é importante que a gente volte a falar dela, né, no meio de tantos debates que esse ano foram sendo construídos e desconstruídos também, algumas ideias sobre a semana de 22. Enfim, que a semana de 22 continua viva é um fato, né? E hoje aqui, com a presença ilustre e querida do professor Leonardo Davino, que além de meu amigo, né, ele é meu orientador desde da especialização, passando pelo mestrado e agora no doutorado, mais uma vez, tenho a grata satisfação de trabalhar com ele. Ele aceitou o convite da gente para vir conversar sobre vários aspectos, né, vários ângulos sobre a semana de 22, que é tão rica, continua sendo tão rica e permanece viva, pulsante, produzindo efeitos até os dias de hoje, pleno século XXI. Então, gostaria, antes de mais nada, de agradecer a apresentação que o Dey Ribas fez de nós dois, né, minha e do professor Leonardo Davino, mas também complementar aquilo que disse tão bem o nosso Dey Ribas com outros dados sobre esse meu convidado tão querido, né? O professor Leonardo Davino, ele é doutor em literatura comparada e professor associado de literatura brasileira na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde dá suas aulas, né, para universitários, né, graduandos, mestrandos, doutorandos. Ele desenvolve uma pesquisa sobre poesia e vocal performance. Ele é autor do blog Lendo Canção, onde ele discute todos esses aspectos sobre letra, música, enfim, a canção, né, que a gente vai conversar sobre isso também hoje aqui. Ele é autor dos livros Canção, a Musa Híbrida, de Caetano Veloso, e o agora premiadíssimo, né, Prêmio Oswald de Andrade, né, engraçado que leva o nome de um dos autores que a gente vai mais conversar aqui hoje, né? Ele levou o prêmio, esse último livro que o professor Leonardo lançou, Prêmio Oswald de Andrade, gênero ensaio, na União Brasileira de Escritores, né? Julgou esse livro do professor como sendo uma obra de excelência, e de fato essa obra é de excelência. O livro último que o professor lançou chama-se De Musas e Sereias, a presença dos seres que cantam a poesia, livro de 2021. Porém, como é muito producente, ele está aí à beira de lançar um livro e depois a gente vai perguntar para ele, que é sobre as experiências dele durante a pandemia, textos que ele foi escrevendo no período da pandemia. Fora isso, ele foi coorganizador de vários outros livros acadêmicos que vale a pena vocês lerem. É só botar aí no Google Leonardo Davino de Oliveira. Bom, dito isso, eu dou
aqui as boas-vindas ao professor Leonardo Davino, que eu chamo carinhosamente sempre de meu mestre, Mestre Léo. Bem-vindo, Mestre Léo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a você, boa noite ao Dey Ribas. Agradeço muito o convite para que a gente siga conversando, né? Como você falou, a gente mantém esse diálogo pelo menos desde a especialização. Não vou dizer as datas para a gente não vazar nossas idades, mas já faz um tempinho que a gente está conversando e desenvolvendo essa conversa, eu acho que muito importante, não só para a sua carreira acadêmica, mas também para mim, né? Aprendo muito com você, eu acho que todo professor aprende com o aluno, com o orientando, e tenho aprendido muito também com você. Você fez os elogios a mim, retribuo muito sinceros elogios ao seu trabalho, também como poeta, que eu acompanho, como organizador, né, de eventos, de livros. Então, é um prazer, e um prazer estar aqui na Off Flip, muito prazer mesmo. Eu acho que é um lugar importantíssimo de debate, não só de debate crítico, mas o de debate no sentido de pessoas, né, que fazem poesia e que se colocam aqui em diálogo. Eu acho que você sabe disso, Marcelo. Eu acredito ainda no diálogo, eu acho que espaços de diálogo são muito sempre bem-vindos. Então, é isso. Boa noite, estou aqui para a gente conversar. Bom, nós somos, obrigado primeiramente pelas palavras carinhosas, eu sei que são muito sinceras, porque você não as diz somente aqui em público, mas diz também nos bastidores. Mas, assim, resumindo a coisa, nós somos mesmo uns revolucionários muito loucos, né? Porque, primeiro, a gente ainda acredita muito no diálogo num momento de tão pouco diálogo na sociedade brasileira, né? Mas isso está acabando, está acabando. E, por outro lado, vai voltar o diálogo, se Deus quiser. E, por outro lado, nós somos loucos e revolucionários porque toda essa nossa biografia é tão pouca diante de uma coisa que nos une, que é importantíssimo frisar, né? E é centro de tudo. A nossa paixão imensa pela literatura, pela arte literária, pelas artes em geral, mas principalmente pela arte literária, né? Eu acho que a gente tem mestrado, doutorado, pós, daqui a pouco você vai ser pós-doutor, que eu acredito muito nisso, mas tudo isso é pouco diante do nosso grande amor, que a gente pode alcançar o topo que for acadêmico, que o que vale é o amor pela literatura, que grita muito mais alto que isso tudo, eu acredito, né? Bom, sim. Vamos começar então? Vamos. Estou aqui ansioso para saber das tuas opiniões. Claro que a gente sabe que nenhuma resposta no meio das reflexões acadêmicas e tudo mais são respostas fechadas, né? A gente tem que compreender que são visões várias que se confrontam e fazem acontecer os saberes que não são nunca sólidos, são sempre momentâneos, né? Eles podem ser desconstruídos ou não, enfim. Mas vamos lá, eu quero saber as tuas visões diante do que você já estudou sobre tudo isso. O que você pensa das questões que eu vou propor para você? Então, por exemplo, vamos começar do início, né? Essa coisa que parece até um pleonasmo falar começar do início, mas vamos começar do início. O que a semana de 22, né, historicamente, ela representa naquele momento, né? Depois a gente vai falar o que ela representa nos dias de hoje, ou foi representando conforme o tempo foi passando. Mas naquele momento, como é que, assim, fazendo um resumo histórico, se é possível isso, diante dos fatos históricos, diante da história da literatura, de como a literatura vinha caminhando, o que foi aquela explosão chamada Semana de 22? A que demandas surgiram ali naquele momento, políticas, históricas, sociais, e principalmente na história da literatura, para que os poetas dissessem: agora a gente quer desse jeito a literatura, a gente quer a arte desse jeito, e não quer mais a arte que é feita antes. A gente quer dessa maneira. O que buscavam esses artistas? Contra o que eles lutavam ou não? O que eles afirmavam e não afirmavam e diziam-se contra? Por que explodiu? Houve a eclosão da semana de 22, na tua opinião? Então, começando do começo, como você falou, eu acho que a gente precisa, de fato, toda vez que a gente pensa literatura, lembrar que texto é contexto, né? Acho que começar pensando o contexto histórico, ou seja, a gente tem ali naquele momento, Marcelo, um Brasil que está pretensamente se modernizando, né? Se industrializando, pós-imigrações,
pós ali a transição entre séculos, temos um Brasil, também contextualmente pensando, que está tirando, pretensamente também, é tudo pretensamente, né? Tirando o foco do eixo Rio-São Paulo, começando a ver, né, um Brasil mais nordeste, mais norte do país. Então, esses interesses, me parece, são muito característicos e fundamentais para a gente pensar o que incomoda os artistas naquele momento. Primeiro, né, de novo, o contexto histórico, um país moderno, ou seja, uma juventude inquieta, porque a gente vai ter ali artistas, como eu acredito que acontece em todos os momentos de ruptura, que é a palavra que eu acho que a gente poderia tratar, né, nesse primeiro momento. O desejo de ruptura, que é próprio da juventude, né? Quando jovens nós somos transgressores e tendemos a romper com o estabelecido, com a informação dada. Eu acho que a gente tem ali, exatamente por conta dessa expansão do que seja nacional, de novo, saindo do eixo Rio-São Paulo, né, um pouco Minas, a gente tem ali a expansão da nacionalidade e, principalmente, eu acho, Marcelo, naquele contexto, uma revisão crítica que eu acho que é o que vai ligar, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso mais adiante, que eu acho que é o que vai ligar esse momento da semana de 22 a outros momentos que eu diria que são momentos de ruptura, né, na nossa cultura, na literatura, nas artes de um modo geral, que é a revisão crítica do passado. A gente vai ter um conjunto de artistas, poetas, pintoras, né, Tarsila, artistas da música, pensando um país que vai rever criticamente a sua história. Só para a gente lembrar, eu não quero você pode se eu estiver me alongando muito na resposta, você me corrige, tá? Você me corta, por favor. Uhum. Porque você sabe que eu me empolgo. Eu também. A gente vai ter ali a escrita, né, dos Sertões de Euclides da Cunha, que eu acho que é um marco, a gente não pode esquecer disso, a importância que foi para o Brasil se olhar para dentro, ou se olhar para um Brasil que até então não se via. Né? A gente tem Macunaíma, sem dúvida, com todas as Monteiro questões... Lobato. Monteiro Lobato também, né, professor? Sim, sim. Só para eu não me esquecer de comentar Macunaíma, porque Macunaíma vai ser, de algum modo, uma revisão crítica ao modelo do indígena, né? Ao modelo desse primeiro, ou desse original brasileiro, né? O brasileiro originário, que seria o indígena. Principalmente, desculpa ele Não, interromper, vai me principalmente cortando. aquele indígena pintado pelo romantismo, né? Idealizado, Sim. europeizado, né? Sim, sim. É interessante porque tanto o indígena, digamos, do século XIX, quanto o indígena desse começo do século XX, Marcelo, ele vai ser um indígena inventado, né? Tanto Alencar quanto o Mário de Andrade vão inventar um indígena, porque nenhum dos dois, e essa é uma discussão muito agora, né, nossa, recente, nenhum dos dois são indígenas, né? O Alencar vai deixar isso bem claro, me parece, na sua obra, quando ele, lá em Iracema, só para tomar um exemplo do Alencar, quando ele, em Iracema, tenta inventar uma língua brasileira, fundindo ali tanto o português quanto as expressões indígenas. Então, me parece que o brasileiro de Iracema é mais o livro do que exatamente o filho, né, de Iracema com o colonizador. Já o Macunaíma, me parece, aí sim a gente chega no nosso modernismo, ou na modernidade, atravessado por essa proposta devoradora, né, do passado e devoradora daquilo que a gente entendia até então do que nós éramos, ou somos, a gente pode discutir isso um pouquinho mais à frente, né, ou continuamos ser. O Macunaíma é esse antropófago, para pensar já com Oswald. É o sujeito que vai revisar a sua própria história e vai inventar-se a si mesmo enquanto experimenta o mundo. Então, a gente pode pensar que, pensando aqui numa definição, né, mais nítida de diferença entre os dois, entre o século XIX, todo aquele empenho, né, Marcelo, em construir uma identidade nacional.
O século XIX, né, a gente pode resumir, se é que a gente pode resumir, é esse empenho de artistas, escritores, em inventar um Brasil, né, em fixar uma identidade nacional. Macunaíma, o próprio Mário vai chamar atenção para isso nos prefácios de Macunaíma. O Macunaíma não deve ser pensado como uma identidade, mas como uma entidade, porque a entidade, ela agrega, né, ela amalgama várias identidades. Eu acho que para a gente começar essa conversa, talvez a gente possa partir daí, né? Uma diferenciação e um ponto importante desse início do modernismo. Esse desejo juvenil, eu diria, desses artistas, de pensar um país novo que está se industrializando, mas que mantém ranços, resquícios, miasmas da colonização, ao mesmo tempo em que eu apresento um personagem como Macunaíma de novo, que não vai ser exatamente a identidade do país, mas vai ser uma persona, né? Ou uma entidade, como diz o Mário, que vai devorar o país, que vai devorando o país no sentido de o que eu sou, né? Quem é o brasileiro. Então, o brasileiro multifacetado, não de uma cara só. Não sei se eu te respondi, mas pensando o contexto, né, tanto social quanto estético, e claro, a gente não pode esquecer também que esses artistas, esses jovens, que são todos burgueses, né, não podemos esquecer isso, né, Mário, Oswald, né, todos aqueles que participaram da Semana de 22 são jovens burgueses. Eles tiveram acesso a aquilo que estava sendo feito de mais vanguardista, né, de mais moderno, para usar o termo, né, da nossa discussão, na Europa. Então, havia, né, esse embate entre esse artista burguês, que tinha conhecimento de possibilidades de se fazer arte, né, moderna, mas travado, entre aspas, né, dentro do contexto social, histórico e, né, muito, eu diria, ainda pertinente para se pensar a Semana de 22, esse ranço, né, do que seja a nossa colonização. Foi muito bom você tocar nesse aspecto, que eu já ia complementar, porque às vezes a gente está aqui no calor das respostas, sendo entrevistado assim no bate-pronto, às vezes a gente esquece desses detalhes que não são meros detalhes, né? O contato deles, né? Realmente você colocou muito bem com as ideias na Europa, de estudar na Europa, a própria Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, melhor dizendo. A Anita Malfatti, eu creio que a Tarsila também, mas a Anita Malfatti foi estudar na Europa e tomou contato com o expressionismo alemão, né? Na pintura, Exato. principalmente, né? Então ela traz essa... Eu fico imaginando o horror deles diante do parnasianismo mesmo, né? Do que se vinha fazendo, né? E as pessoas pensam que literatura são estanques, né? Porque os professores de literatura didatizam os períodos, né? Arrumam direitinho nas caixinhas o que é caótico, né? A realidade caótica. A gente tem que lembrar que o parnasiano vai continuando, né, a acontecer, porém já não com aquela força, porque a Semana de 22 entra rasgando tudo e sendo a grande novidade, a grande remexedora das consciências, né? Ela entra provocadora, né? Ela entra mexendo nessa realidade parnasiana brasileira, não só parnasiana, simbolista, outras nuances ali literárias que continuaram a existir mesmo com o século XX já em andamento, né? Exato, exato. Interessante Mas lembrar isso. só para fazer uma defesa dos Claro. professores. É que o que acontece, você sabe muito bem disso, a gente precisa trabalhar com o didatismo, como você falou, né? Com a metodologia. Porque, infelizmente, Marcelo, é muito mais fácil a gente lidar, perceba, com a identidade nacional do que com a entidade nacional. É muito mais fácil a gente compreender a identidade do que a entidade. A entidade proposta por Mário e pelos antropófagos, Oswald e o pessoal da Semana de 22, alguns, né? A gente também precisa pensar que existem outros que aparecem ali na Semana de 22, mas continuam arraigados a estéticas antigas e talvez consideradas ultrapassadas pelos modernistas. É muito mais difícil lidar com a entidade nacional.
com Macunaíma. É muito mais difícil, né? Esse sujeito que devora, esse sujeito que, sendo sem caráter, pode apresentar qualquer caráter, né? Porque não é que ele seja um mau caráter, ele é sem caráter. Sendo sem caráter, sendo despersonalizado, ele vai se adequando, vai comendo, né, para usar a expressão do Oswald, vai comendo aquilo que vai aparecendo para ele. Certo. Então, os professores Bom, fazem somente o trabalho de organizar mesmo o caos. Ah, claro, mas estudar é organizar as coisas nas caixinhas mentais da gente, né? E também relativizar também a nossa função também. Arrumar e desarrumar um pouquinho, né? Isso. Bom, depois da primeira fase do modernismo, né, de 22 a 30, que ficou notória como sendo a fase heróica do romantismo, do modernismo, de 22 a 30, temos uma segunda fase que vai de 45 a 60, né, que geralmente todo mundo coloca como bastante crítica dessa primeira fase, e realmente foi bastante crítica. Alguns regressos à métrica, a situações que a própria Semana de 22 colocou como seria interessante deixar de lado, mas há uma retomada, chamada retomada em 45, 60, e a fase heróica fica um pouquinho, a febre da fase heróica vai descendo a temperatura, né? O próprio Mário de Andrade constrói várias críticas sobre o que ele fez lá em 22, 30, né? E o Oswald de Andrade cai num ostracismo que ele vai morrer com essa angústia, com essa tristeza de ter feito tantas coisas interessantes e provocadoras, e ele sofre um silenciamento e chega, né, acaba morrendo em 54. E na década de 60 vai haver uma redescoberta e uma revalorização pela poesia concreta e pela Tropicália do Oswald, da Semana de 22, de alguns aspectos ali trabalhados, e o Oswald, com a questão da peça também muito do Zé Celso, o Rei da Vela, o Caetano vai descobrir o Oswald através da peça, enfim. Eu acho que ele também, se não me engano, né, você depois vai poder falar bem melhor que eu, ele entra em contato com os irmãos Campos, e aí há uma troca de figurinhas sobre a Semana de 22, enfim, Caetano sempre dialogando com as vanguardas e o top, né, do pensamento da inteligência brasileira, né? Me fala, então, sobre a influência da Semana de 22 nesses dois movimentos, né, na poesia concreta e na Tropicália. Como é que se deram esse redescobrir da Semana de 22 para esses dois movimentos, né? Já que a gente está falando de permanência da Semana de 22 ao longo do tempo, né? Sim, sim. Só para comentar isso, né, essa permanência, é interessante que vira e mexe a gente está se confrontando com isso esse ano, né, como é o centenário da semana, a pertinência ou não da Semana de 22. Eu acho que só o fato da gente estar conversando sobre ela já demonstra que ela é pertinente de algum modo, né? Críticas é isso que a gente está aqui para fazer. A gente é pesquisador, pensador para fazer as críticas. Mas pertinente ela foi, né? Independente se ela teve ou não uma potência que atingiu o Brasil por completo, evidentemente que não. Foi, de fato, uma semana muito local. Alguns pesquisadores agora estão escrevendo sobre isso, né, por conta do centenário, que a repercussão da semana foi pífia, foi mínima, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, ou seja, comentando sobre a semana, de fato, aí eu chego na sua pergunta, ele começa a ser estruturado ali 50, 60. Eu estou lendo, né, estou acabando de ler o Diário Confessional do Oswald de Andrade. E ele fala dali, por exemplo, da visita que os Campos, o Haroldo e o Augusto de Campos, os irmãos Campos, fizeram a ele. Ele comenta isso lá no diário. E, de fato, eles jovens, né, o Haroldo e o Augusto está com 91 anos, né, nosso poeta, visitou o Oswald de Andrade. E o que eu acho, primeiro, para a gente destacar nessa relação, Marcelo, é a concisão do Oswald de Andrade. Oswald apresenta uma poesia concisa, e, além da concisão, a crítica antropófaga. Né? Ou seja, ver o passado por um filtro, quer dizer, revisitar o passado por um filtro crítico sempre, e um filtro
conciso. A concisão da linguagem, aqueles poemas minutos, né, aqueles poemas rápidos do Oswald, vai interessar muito a esses poetas que estão buscando agora falando dos concretos, né, esses poetas que estão buscando uma poesia do instante em que ela surge, nos anos 50 no Brasil, outro momento importante, né? Brasília, a gente vai ter o plano piloto de Brasília, os poetas concretos fazem o plano piloto da poesia concreta. Então, eu sempre comento isso com meus alunos, pensar os anos 50 como a gente tem uma nova capital do Brasil, a gente tem uma nova música, que é a bossa nova, né? E a gente vai precisar ter uma nova poesia. E aí os poetas concretos apresentam o seu plano piloto. Então, acho que essa relação, primeira, né, a primeira relação com os poetas, entre os poetas concretos e o Oswald, passa por esse Oswald conciso, por esse Oswald crítico, né, e antropófago. Só para lembrar, o Oswald, lá do manifesto dele, só a antropofagia nos une. Né? Então, quer dizer, isso vai unindo alguns grupos, alguns movimentos. E é importante dizer, Marcelo, que foram os poetas concretos, através da revista Invenção, que relançam o Oswald nas discussões literárias. O Oswald, de fato, ele vai morrer pobre, vai morrer muito amargurado. Esse diário confessional dele, que foi lançado agora, né? Acabou de ser lançado, mostra esse Oswald super amargurado, cheio de dívidas, pensando o que ele fez da vida, né? Um artista, né? Um pensador crítico do país que chega àquela miserabilidade mesmo. E aí os poetas concretos vão ser responsáveis por essa revista Invenção, que vai, eu diria, sem sombra de dúvida, recolocar o Oswald na discussão literária. O Haroldo de Campos vai lançar, além da revista, uma pequena antologia com poemas escolhidos do Oswald de Andrade. Foi uma antologia que fez muito sucesso na época e tal, e tem um texto crítico antes da antologia, um texto crítico do Haroldo de Campos, mostrando a importância do Oswald, a pertinência da sua poesia. Aí eu dou um salto, para não me alongar muito, e chego na Tropicália. Né? Final dos anos, a gente está falando aqui do final dos anos 50, agora a gente dá um salto de 10 anos, anos 60, final dos anos 60, o Teatro Oficina do Zé Celso montam o famoso, a famosa montagem, fazem a famosa montagem do Rei da Vela, em São Paulo. Caetano Veloso, menino do interior de Santo Amaro, mas muito inquieto, vê a montagem do Rei da Vela, fica maravilhado, né, com aquela montagem, não só pelo texto crítico do Oswald, mas pela a revolução estética proposta pela Oficina. Isso que a gente pode comentar um pouquinho mais adiante, né, sobre poesia e vocal performance, ou seja, aqueles atores que apresentam um novo modo de fazer teatro no Brasil. Um teatro em que o espectador é parte fundamental para a execução da peça. Né? Isso também é muito oswaldiano, ou seja, o leitor do Oswald ele é o tempo todo, você sabe disso, convocado a se inquietar, convocado a agir. Eu acho que o Oficina captura muito bem isso quando faz a montagem do Rei da Vela. O Caetano fica maravilhado com o Rei da Vela, e nesse meio tempo, o Caetano está lançando, o Gil está lançando Domingo no Parque, Caetano está lançando Alegria, Alegria, e o Augusto de Campos, que era e é um poeta muito antenado com as invenções, com as modernidades, com as rupturas em poesia e em arte, é um dos primeiros intelectuais a observar na Tropicália, nos tropicalistas, nas canções dos tropicalistas, um elemento novo nas artes do Brasil. Os concretos começam a se aproximar do Caetano Veloso, são eles que vão mediar, isso é interessante lembrar, né? São eles que vão mediar o Caetano e o Oswald. É Haroldo e é Augusto quem vai dar os livros do Oswald para o Caetano ler. O Caetano não tinha ouvido falar. Isso é muito interessante, né? 1967 no Brasil, Caetano revela isso, comenta isso no Verdade Tropical, né, no livro de memórias dele.
que é de 97, o livro do Caetano, que até 67, ou seja, ele foi formado lá em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, e não tinha ouvido falar em Semana de Arte Moderna. Para a gente pensar, né, a pertinência e a força dessa semana, né? Como de fato é no final dos anos 60, é por essa montagem do Rei da Vela, é, né, pela ação dos concretos, é pela ação agora sim dos tropicalistas, porque o Caetano de fato começa a entender que aquilo que ele pensava como um processo de modernização da canção brasileira já tinha sido pensado antes, né, por outro viés, obviamente, pelo Oswald de Andrade, que esses links, para usar as expressões contemporâneas, né, que esses links começam a ser feitos e a proposta começa a tomar força. E a gente vai ter, evidentemente, o professor Antônio Cândido também, né? A USP vai ser muito importante nessa consolidação da imagem, da potência da Semana de 22 e as suas reverberações, que eu acho que é isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Como a semana reverbera e vem reverberando de algum modo. Mas aí, só para completar, é interessante também pensar que isso não se realiza apenas na canção popular, no teatro. A gente tem o cinema de Glauber Rocha, que é um cinema muito ancorado na proposta antropófaga oswaldiana, essa ideia de devoração crítica do que somos, esse desejo, né, de devorar a informação dada. Talvez, Marcelo, o que une, né, uma das questões, um dos pontos que une esses momentos e esses artistas sejam os artistas da Semana de 22, os concretos, os tropicalistas, seja essa devoração crítica interna para chegar a um entendimento possível do que somos. Não sei se eu fugi da tua pergunta, mas fui passeando aqui. Não, foi muito interessante as tuas colocações, porque, inclusive, eu não tinha ainda parado para pensar, já tinha, nos meus estudos, localizado as influências do CPC, do teatro, que vai gerar ali o teatro do Augusto Boal, né? o teatro dos oprimidos, né? E também a questão do próprio... Eles citam muito, né, os poetas oitentistas, que são objetos do meu estudo. O Dey Ribas é um desses poetas oitentistas de rua, verbalistas. Como vai se dar? Eles citam muito, os poetas verbalistas citam muito a influência do Almir Haddad com o Tá na Rua, né, o teatro de rua. Mas como se a gente for recuando, né, é interessante perceber, na tua fala foi riquíssima nesse sentido, como o teatro do Zé Celso, que eu não tinha ainda parado para pensar, pega todos esses elementos. Eu sabia, né, que ele tinha muita influência da Semana de 22, mas pega esses elementos e desenvolve aquela performance energética, dionisíaca e apolínea, mais, na meu ver, dionisíaca até, e faz em situações de envolvimento da plateia, né? E os anos 80 tem muito essa coisa do envolver a plateia para ser parte do espetáculo. Não tinha parado para pensar nisso, foi muito interessante essa tua fala. Já ia pedir para você estender e explicar melhor esse conceito de antropofagia, e você, no finzinho aí, você sintetizou bem o que vem a ser essa coisa da antropofagia. Foi muito, muito bem colocado, gostei demais do que você falou. Mas, assim, se a gente agora ficou mais nítido aonde é que entrou os elementos aí das influências do Oswald na Tropicália e as influências do Oswald na poesia concreta, né? Uma poesia também que é sempre a renovação, o novo, o moderno, né? Vamos agora tocar na questão das influências mais adiante dessa poesia, dessa Semana de 22 nos poetas marginais da década de 70. Né? A gente costuma, pelo menos eu venho sempre trabalhando com isso, a perceber que os poetas marginais, né, os poetas que começam a ir para a rua, para o corpo a corpo com o leitor, enfim, que dão o start, o início, aquilo que nos anos 80 vai amadurecer, né, esse contato com as ruas, o contato com o seu público leitor, né, no cara a cara. Mas os poetas marginais da década de 70, eu costumo sempre perceber o seguinte: eles vão buscar na Semana de 22 o poema rápido, comunicativo. O fator comunicacional interessa muito a eles, como se comunicavam rápido, com um português mais
da realidade e menos da literatura, menos do sublime, né? Um português do brasileiro cotidiano, né? E o poeta dos 70 é um poeta da cotidianidade, da cotidianização. Então, vai interessar ele, na semana de 22, a fala brasileira corrente, coloquial. Vai interessar também ao poeta dos 70 essa comunicação direta da poesia, né? E vai também interessar o humor oswaldiano, principalmente, né? Fora isso, quais os elementos que você vê de influência da semana de 22 no pessoal da década de 70, né? O pessoal da poesia marginal? Como é que você encara como eles leem a semana de 22? Eu acho que tem algumas questões importantíssimas no que você fala mesmo, eu acho importante a gente comentar, né? A influência que a gente pensa, talvez a mais visível, seja esse talvez desejo de escrever como se fala, que é algo muito dos poetas modernos, né? Notadamente de Oswald. E do Mário também, evidentemente. Basta a gente lembrar do famoso dê-me um cigarro e me dê um cigarro. Acho que ali, esse poema eu acho interessante para pensar, né, ali uma mudança de clave mesmo, uma mudança de eixo para uma cotidianização, como você bem fala, apresenta, da poesia. Então, a poesia ela se dessacraliza, a gente pode pensar, né, Marcelo? Você falou no sublime, porque, de fato, a gente, quando se tira a poesia desse lugar, como é que eu quero organizar? Uma A poesia sacralidade, né? e o De livro. um pedestal, né? De um pedestal lá em cima, né? Intocável, né? Isso. Mas eu quero pensar no objeto, né? O objeto poesia, até então, ele estava guardado no livro papel, né? Sendo bem literal, no livro papel, nas páginas do livro. E a gente sabe as dificuldades ainda hoje de acesso ao livro impresso nesse país. Então, quando eu tiro a poesia, quando eu tiro não, né? Quando eu lembro, porque é isso que os poetas concretos nos lembram. É importante lembrar isso também. Quando os poetas concretos propõem aquela ideia de uma poesia verbivóco-visual, eles estão nos lembrando que a poesia, a literatura, ela talvez não seja apenas aquilo que está no livro. A poesia está na voz, a poesia está no corpo. Né? Os tropicalistas e os poetas dos anos 70, que é a sua pergunta, não vou fugir da sua pergunta. Eu acho que uma característica importantíssima dos anos 70 é essa performatização do poético, é tornar o corpo suporte da poesia. A poesia não está mais no livro, a poesia, se é que ela teve em algum momento, porque a gente sabe, né, Marcelo, a gente não pode esquecer disso, é anos 70, ditadura civil-militar no país, controle ferrenho do imaginário, né? Podemos esquecer nada disso. Esses poetas eles precisam encontrar modos de expressão que acessem o público de forma muito direta, objetiva. Não estou negando aqui a metáfora, né? Direta e objetiva no sentido de ser eficaz na sua comunicação. E eles vão encontrar isso na performance, no corpo, na voz, né? No tá na rua, para lembrar o nosso Haddad, o nosso grande diretor Haddad. Tá na rua. É forçar esses encontros que naquele momento são impossíveis de serem feitos. A gente lembra sempre como, acho que um momento, né, importante disso, aquele exemplo do Chacal, o Ricardo Chacal, que declama um poema no meio de um bloco de carnaval na zona sul do Rio de Janeiro. Né? Então, quer dizer, é encontrar frestas dentro desse ambiente de censura. E eu acho que o corpo do artista é esse lugar que vai ser fundamental nos anos 70 no Brasil. Aí você fala do humor, eu acho muito interessante, a gente tem conversado sobre isso, né? Como que o uso do humor, isso também é oswaldiano, o famoso poema do Oswald, né? Amor, humor. Não rimar, mas amor com dor. É rimar amor com dor. E a gente precisa lembrar, a gente tem conversado sobre isso na sua orientação, pensar que a poesia dos anos 80 ela não se limita à zona sul do Rio de Janeiro.
né? Não é uma poesia apenas meramente ipanêmica. O Caetano vai usar uma expressão naquele momento que é a hipanemia, para pensar que, de fato, há né, um boom ali de artistas que circulam, que transitam por um lugar muito específico do Rio de Janeiro. Mas o Brasil é muito maior do que Ipanema. Apesar dele brincar com Ipanema lá no Viva Ipanema e rimar com Iracema, o Brasil é muito maior do que Ipanema, a gente sabe disso, né? E essa relação entre poesia e localismo, eu acho que a gente precisa também debater e discutir, né? Para a gente não ficar falando apenas dos mesmos artistas. Eu acho que, por exemplo, a sua pesquisa mostra muito bem que a poesia ela não é centralizada num lugar do Rio de Janeiro. Ela está em outros lugares. Acho que você pode falar mais disso do que eu, melhor disso do que eu. Inclusive, interessante como ela mostra faces diversas, né? Na Zona Sul, oitentista, marginal, ela tem uma cara, na Zona Oeste, carioca, já tem outras realidades, outras até denúncias, e aí você tem uma poética política muito forte voltando nos anos 80, bem a cara do CPC, mas com outras nuances e tudo, né? Enfim, realmente muito rica, embora a crítica literária muitas vezes tenha privilegiado a poesia marginal da Zona Sul carioca, né? Em detrimento da Zona Norte, que teve também um movimento, a Baixada Fluminense, também ontem eu estive numa live com poetas oitentistas, verbalistas, e que também tinham outras abordagens naquele momento. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante, que é uma dúvida minha, não é de hoje, né? Você, que é professor da UERJ, dá aulas sobre a literatura brasileira há muito tempo. E há muito tempo também se dedica a estudar a canção, principalmente a brasileira, como sendo uma espécie de arte que também pode ser o objeto de estudo da crítica acadêmica e literária. Eu quero que você me fale como é que foi se desenvolvendo e crescendo esses estudos da canção nas universidades brasileiras e, claro, mais especificamente na UERJ, como a Semana de 22 influenciou e influencia até hoje o cancioneiro brasileiro. Então, assim, por um lado, eu gostaria que você falasse sobre essa expansão, que a gente até estava conversando antes de começar a live, essa expansão, como você estava bem dizendo aí agora há pouco, da noção, do entendimento do texto literário como não sendo só um texto escrito, mas um texto visual, um texto corpóreo, um texto voco-performático. Então, como é que essa noção foi se expandindo nas universidades? E eu acredito, né, sem querer rasgar, como se diz no popular, né, rasgar a seda imensa para o teu lado, mas te vejo como um dos pioneiros ou um dos que mais batalham por esses estudos expandidos, né, dentro da UERJ, dessa noção de literatura como não sendo só o texto no livro. Fala um pouco dessa questão e do estudo da canção, né, desse histórico do estudo da canção, e como é que a Semana de 22 influenciou o cancioneiro brasileiro, né? Perfeito. Só para comentar, não sou pioneiro, não. Tem uma boa turma antes de mim, Marcelo, que foi, de fato, desbravadora. Eu preciso lembrar alguns nomes, né? A professora Cláudia Neiva, da UF, uma das primeiras professoras a estudar o samba num curso de letras, nos anos 80, no Brasil. Então, de fato, eu acredito que desde desse gesto, né, inaugural da Cláudia Neiva de Matos, que é uma grande amiga, uma grande pesquisadora de canção popular, de vocal performance, isso vem se expandindo. Por quê? E por que o meu interesse? O meu interesse vem primeiro pelo Caetano Veloso, pela obra do Caetano. E o Caetano Veloso é um desses artistas que acreditam que o Brasil se pensa mais na canção popular e melhor na canção popular. Né? Tem aquela velha piada de que qualquer tema já foi cantado na canção popular brasileira. Pense em qualquer questão do Brasil, tem uma canção que vai comentar aquilo. Então, o Brasil se comenta na sua canção. Então, isso eu acho fundamental para pensar como que, mesmo tendo sido, e ainda hoje,
bastante rejeitada pela academia, né? Esse tipo de literatura, ou esse tipo de poesia que não está nos livros, alguns pesquisadores vêm forçando a barra. Eu diria que é forçando a barra que isso acontece, forçando mesmo. Mas temos já uma tradição, eu acho, pensar nesse percurso. Temos a professora Cláudia Neva, professora saudosa, né? Professora Santuza Cambraia Naves, na PUC. Temos o professor José Miguel Wisnik, na USP, assim como o professor Luiz Tati. O professor Luiz Tati, que também é cancionista, que também não, ele é o maior teórico da canção popular. Então, tem algumas pessoas, né? Júlio Diniz, também na PUC-Rio, que vem Giovanna Deltri, né? Giovanna Deltri, na UERJ, pensando samba, pensando a malandragem, minha colega. Tá vendo? O problema da gente dizer do nomes é que a gente vai cometendo injustiças. Mas foi ótimo. Sim, Giovanna, minha colega de UERJ, de setor. Mas, de fato, é forçando a barra. Eu acho que as coisas só acontecem, a gente sabe disso nesse país, se a gente vai forçando a barra, né? É preciso que a gente vá dizendo, mostrando as potências dos nossos objetos de pesquisa para que isso ganhe alguma visibilidade, alguma notoriedade. Acho que eu fugi totalmente a pergunta agora. Professor, desculpe a interrupção, Fala. mas voltando a frisar aquilo que foi colocado no início da minha fala, durante quando eu contei sobre a sua biografia, mas a importância de uma associação como a União Brasileira de Escritores premiar e louvar e bater palmas para um livro acadêmico tão importante quanto esse seu, dando ao seu livro o prêmio Oswald de Andrade, né? Belíssimo, né? Que bela coincidência seu Oswald. Foi muita coincidência. Pois é, e que bom que não só a universidade está se abrindo a entender como é rica, como é rico o estudo da canção brasileira enquanto texto, enquanto literatura, mas também, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras colocando o Gil como um acadêmico imortal, né? Então, um grande é bom feito. ver que é bom ver que não só a universidade que começou a abrir suas portas, mas outras entidades tidas como muito rígidas, muito tradicionalistas, né, muito conservadoras, estarem reconhecendo a importância do cancioneiro brasileiro e dos seus estudos nessa área. Né? Marcelo, me dê uma licença aqui. O Glaucio Cardoso, que nos assiste, eu não sei qual de vocês vai responder, ele pergunta: será que podemos entender que um dos fatores de relevância do modernismo de 22 reside muito mais na proposta de ruptura / renovação do que na realização estética propriamente dita? Então, eu estou repassando aí a pergunta para vocês. Eu diria, posso comentar? Eu diria que Deixa eu só comentar uma coisa. Obrigado, desculpe, professor, atropelar sua fala. Obrigado, Dei, por colocar essa questão, e eu já estava com ela engatilhadinha aqui para perguntar. E aí gostaria que o professor comentasse, né, agradecer ao Dei, primeiramente, pela essa força que deu, mas comentasse essa abertura, né, que eu acho que você já estava pronto para falar sobre essa abertura das outras. Não sei se você estava querendo retrucar o que eu disse, mas também depois eu volto a ler essa pergunta. Você quer comentar sobre o que eu falei? E aí eu leio a pergunta de novo do Glaucio Cardoso. Deixa só, para não perder a pergunta, porque eu acho importante pensar ótimo, isso, né? Ótimo. Porque essa é a nossa pergunta aqui, né? A nossa questão dessa conversa. E essa é uma pergunta recorrente, né? É uma pergunta recorrente que as pessoas sempre dizem que foi muito mais pela ruptura, pelas atitudes, do que propriamente pelo texto, porque não reconhecem, né? Geralmente na poesia do Mário e do Oswald, uma grandeza poética, uma relevância, uma riqueza de poesia, né, professor? Eu acho que esteticamente, hoje, passados nós pelos poetas concretos, pela poesia, pela Tropicália, pelo Teatro Oficina, pelo cinema dos Excelsos, pelo cinema do Glauber Rocha, é inegável que a obra dos modernistas, notadamente de Oswald e Mário, que é quem de sempre a gente fala, né, tem força, tem potência, porque ela está aí.
né? Ela se expandiu, e ela se expandiu não só temporalmente, mas ela se expandiu para outras linguagens, para outras artes, né? Ela dialogou com outras artes. Então, a pergunta do Glaucio, ela é importante porque essa pergunta, essa questão, né, se foi, ela se realizou esteticamente, Glaucio? Eu diria que sim. Esteticamente, ela se realiza. A pergunta que eu acho que a gente pode desdobrar da sua é se aquela proposta de ruptura, de renovação, se realizou eticamente. E aí eu acho que não, pensando temporalmente, né? Pensando o contexto de 22. A proposta de um Brasil novo, de um Brasil inclusivo, de um Brasil que devora a sua história para propor uma nova história, não se realiza. E aí a gente pode pensar quais são o que impossibilita essa realização, Glaucio, que seria questões sociais, né? Questões econômicas, questões políticas. O que eu estava respondendo para o Marcelo ainda há pouco sobre forçar a barra, eu acho que o que os poetas modernistas nos apresentam é uma proposta de como forçar, de como criar frestas. Mas eles mesmos sabem que isso não se realiza. O Marcelo ainda há pouco levantou essa questão, que é quando o Mário faz os textos críticos à Semana de 22, né? O Mário comenta que eles eram muito ingênuos, etc. Quem vai fazer a mesma coisa é o Caetano Veloso no Verdade Tropical, em 97. Nós éramos muito ingênuos, nós não sabíamos muito bem o que estávamos fazendo. Isso é próprio da juventude, né? A juventude mete o pé, mete né, a cara. E aí depois, nós que somos pesquisadores, que estamos aqui, né, historiografando tudo isso, é que a gente vai, opa, peraí, isso aqui se realizou, não se realizou. Mas para não perder sua pergunta, eu achei uma pergunta muito boa, porque eu acho que assim, esteticamente se realiza. O que a gente pode discutir, e aí a gente pode discutir a pertinência ou não da Semana de 22, é se isso se realiza eticamente, politicamente no país. E aí, notadamente, não. Né? Notadamente, não. A gente está falando aqui sempre dos mesmos poetas, sempre de um lugar muito específico, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, desculpa, de São Paulo, né? Mas aí, ao mesmo tempo, só para não perder mesmo, eu sei que eu estou falando muito, mas só para não perder esse ponto de vista, né? A gente tem Emicida no DVD, no Show Amarelo, ocupando o espaço que foi o espaço da semana de 22 e fazendo essa revisão crítica agora. Aí a gente tem uma realização política. Percebe? Não sei se eu estou me fazendo entender, que aí é Emicida, é o rapper, ocupando o lugar que foi o berço da suposta, né, modernização estética e ética do país, o rapper está lá ocupando. Porque aí, Marcelo, a gente precisa pensar quais são, de novo, quais são as reverberações. Anos 90 tem o rap. E o rap é um momento assim decisivo para pensar os encaminhamentos éticos e estéticos desse país, sem dúvida. É interessante perceber, né, pelo tudo que a gente já conversou aqui, como a Semana de 22 tem uma amplitude não só literária, mas principalmente filosófica, política, né? A gente não conversou sobre os grupos todos ali dentro, né? A questão do futurismo é muito mais rica, mas o tempo aqui é tão curto para a gente falar sobre o verde São 100 anos amarelismo. para a gente comentar. Pois é, muita coisa, é muita coisa. Fora essa dessacralização que o Emicida foi um belo exemplo que você deu, provocou, né, e retoma essa questão política de 22, proposta em 22, de rupturas políticas e dessacralizar espaços, né, ocupar espaços. Quais outros elementos presentes nos anos 2000, nos dias de hoje, que você percebe ecos da semana de 22 ainda presentes ali, elementos presentes, fora o âmbito acadêmico que a gente, né, nunca esquece da semana de 22, ela é fundamental para os nossos estudos literários, mas cadê a semana de 22 na prática artística atual dos poetas, dos músicos, enfim, como é que você vê isso hoje?
Só para não perder, porque eu me lembrei, né, que o Emicida é interessante, esse show amarelo do Emicida, né, que está disponível nas plataformas, é que o Emicida lembra que, em 22, naquele teatro municipal que ele está ocupando agora para apresentar o show amarelo, estavam se apresentando, né, os poetas modernos, a Semana de Arte, etc, etc. Enquanto isso estava acontecendo aqui no Brasil, enquanto os nossos artistas, né, vou ser bem cruel agora, mas os nossos artistas burgueses estavam filtrando as influências europeias para pensar o Brasil, Pixinguinha e os oito batutas estavam na França, mostrando o nosso samba. Né? Então, é Emicida quem nos lembra isso. Por isso que é bom o tempo histórico, né? Essa revisão crítica, não só é bom o tempo histórico, como é importante essa emergência de vozes historicamente silenciadas, porque elas nos lembram o óbvio, né, Marcelo? Elas nos lembram o óbvio. Só para não perder de vista isso, né? Em 1922, Pixinguinha, os Oito Batutas estavam na França apresentando o que a gente tinha de mais incrível, que era a nossa canção, a nossa música, né? Mais do que a canção, a nossa música naquele momento, a nossa música popular brasileira, o samba. Não esquecer isso. A Emicida não nos deixa a gente esquecer isso. Fora Carmen Miranda nos Estados Unidos, levando a brasilidade também de alguma forma, né? Uma portuguesa, mas levando algum tipo de brasilidade, né? Mesmo que estereotipada, muitas das vezes. Né? A caricatura, né? A ideia da caricatura, que eu acho importante. Mas aí você pergunta onde que eu percebo as influências da semana. Eu acho que sempre que a gente encontra artistas que fazem revisão crítica da nossa história, é um eco oswaldiano, ou pelo menos da antropofagia oswaldiana. E aí eu estou falando Oswald, Semana de 22, né? A proposta de renovação, de ruptura. E aí, por exemplo, a gente tem artistas que, mesmo tendo vindo de lá daquele período, continuam jovens. Eu diria mais jovens do que eu, que é, por exemplo, Tom Zé. Tom Zé acabou de lançar um disco chamado Língua Brasileira, que é uma preciosidade. É uma preciosidade. Um artista que nunca parou de inventar. Né? Se a gente pensa que tanto os concretos quanto os tropicalistas bebem nessa fonte oswaldiana da invenção, da devoração crítica, Tom Zé me parece agora um artista velho novo, novíssimo, acabou de lançar o Língua Brasileira. A gente vai ter, por exemplo, a Adriana Calcanhoto, né? Vou lembrar aqui de cabeça, tá? Alguns, vou cometer injustiças de novo, né? A Adriana Calcanhoto, que ano passado lançou a Manifesta. Em vez de ser o Manifesto, é a Manifesta. E aí a gente tem, né, a importância das lutas identitárias, anos 60, 70, 80 no Brasil, abertura política, como que os artistas de hoje bebem nessa tradição. Perceba que é interessante que a gente está falando aqui o tempo todo de ruptura, né? de invenção, mas já transformou-se numa tradição. A tradição da ruptura, como diria o Otávio Paz, para pensar as culturas colonizadas. Né? Então, Adriana Calcanhoto, Tom Zé. Outro elemento que eu acho importante para a gente pensar essa devoração crítica e esse processo de não se limitar às nossas deficiências técnicas, Marcelo, é a aparelhagem do Tecnobrega, do Pará. Né? Eu acho incrível aquilo, porque é você utilizar dos elementos que você tem para inventar algo novo. Aquilo é um ritmo novo. E é um ritmo devorativo, né? O devorador, porque mistura sons carimbenhos, cubanos, latinos, e apresentam algo brasileiro. Né? Então, a aparelhagem do pessoal do Pará, eu acho que, enfim, vou cometer injustiças, mas estou lembrando agora desses, né? Desse velho novo Tom Zé e Claro, a gente passou, você não pode esquecer, né? Nação Zumbi nos anos 90, de novo, o rap, né? Acho que a gente podia rastrear por aí, por esse caminho, esses momentos em que a gente tem essas ênfases na invenção. Itamar Assunção entraria em que Itamar momento? Assunção, claro, claro. Itamar Assunção é incrível, né? Incrível artista,
Tá vendo? Eu vou comentar injustiças, esse é o problema. Mas Itamar Assunção, né? A Lira Paulistana, né? E todo aquele pessoal da música de vanguarda, Arrigo Barnabé, né? Todo um pessoal da música de vanguarda que vai, de novo, ter o conhecimento estrangeiro, isso é oswaldiano, né? Ter o conhecimento estrangeiro, mas aclimatar, antropofagizar, devorar criticamente e utilizar elementos nacionais. É o Itamar Assunção, né? É artistas assim que vão nos dando... Naná Vasconcelos, né? Artistas percussionistas, importantes da nossa história. Vou cometer injustiças, é horrível isso, mas né, a gente vai... vou lembrando aqui alguns Inclusive, nomes. quando você falou dos anos 90, você destacou o rap. Mas na minha cabeça, quando eu formulei a questão até aqui, que não acho que não vai dar tempo para ser feito, eu falei muito no rock brasileiro, a diferença do rock brasileiro dos anos 80, muito influenciado pela Inglaterra, né? E há também, né, uma nuance antropofágica aí a ser destacada, porém, eu acho que o auge da antropofagia no rock brasileiro é com o Charlie Brown Jr., que mistura ska, reggae, rock, heavy metal. Você tem o Rapa também misturando ritmos jamaicanos. Então, acho que os anos 90, a própria Nação Zumbi com o Chico Science, inclusive eu estava vendo que completou-se 30 anos, né? A semana está completando 100, mas 30 anos do Manifesto Mangue Beat, de 92. Acho que eles lançam em 92, numa feliz coincidência, mas eu acho proposital, né? Essa questão da retomada dos manifestos. Década de 80, a gente falou tão pouco também da influência da semana nos 80, mas a década de 80 nós tivemos vários manifestos supernovas, do Jorge Sim. Salomão e do Antônio Cícero, né? Nós tivemos um manifesto em Angaçoca que eu estudo, que eu descobri, né? Que foi o Douglas Carrara, com o pessoal da poesia independente da Cinelândia. Nós temos o manifesto da poesia pornô, da arte pornô também nos anos 80. Então, essa retomada da tradição do manifesto e dos grupos, né, artísticos nos anos 80, né, e nos 90. Como a semana está ali enraizada, ela entrou bombástica e se enraizou em todas as décadas seguintes. Você acha que daqui para frente, para a gente fechar, que eu acho que a gente já estourou até o tempo, mas foi tão bacana o papo que eles estão deixando a gente estourar o tempo. A generosidade aqui do Day e da equipe toda está deixando a gente furar o tempo. Mas para fechar assim, com chave de ouro, você acha que daqui para frente, no futuro, tem como a gente, a arte brasileira, se ver totalmente livre da semana, ou a semana vai prosseguir viva, né, imortal através dos tempos, vai continuar influenciando os nossos artistas e presente com seus elementos na arte brasileira, principalmente? Você acha que vai continuar ou tende a ficar mais apagada? Como é que você vê? Eu não sei se é a semana, né? Eu acho que essa é a grande questão da nossa conversa aqui. Eu não sei se a questão é a permanência da semana, mas talvez a permanência do desejo de ruptura de invenção. Isso eu acho que, enquanto houver desejo de invenção e ruptura, e eu acho que isso é próprio da arte, né? E eu diria, já pensando com Oswald de Andrade, é próprio da arte brasileira inventar, reinventar, romper para permanecer, né? A semana não morre nesse sentido, né? Nesse sentido. E você falando que o manifesto Mangue Beat faz 30 anos, eu me senti um senhorzinho agora, porque eu lembro exatamente quando o disco da Nação Zumbi foi lançado. Eu morava ainda na Paraíba e foi uma revolução na minha vida. Eu falei, nossa, é possível fazer isso? Que coisa nova, que coisa incrível, o disco do Manifesto. E é interessante, né, pensar que a música, né, Mangue Beat, também vai tensionar o arcaico e o moderno, né? A gente não pode esquecer isso, né, Marcelo? A gente falou das influências europeias na Semana de 22 e nos modernistas, mas a gente não pode esquecer a viagem a Minas que os modernistas fizeram. É Paris e é Minas, essa tensão. Os tropicalistas é rock inglês e é banda de pífanos de Caruaru.
né? O Manifesto Mangue Beat é o que há de mais inovador em tecnologia, né, estrangeira, o beat eletrônico, e é o maracatu rural. É interessante, né, pensar que o que talvez ligue esses movimentos superpotentes da nossa história da arte é essa tensão entre o que há de mais vanguardista com o que há de mais arcaico no melhor sentido, né? De mais arcaico, de mais nosso, de mais dentro, de mais interior. Acho que é por aí. Não sei se eu te Maravilha, respondi. maravilha, maravilha. Eu que Respondeu agradeço maravilhosamente demais. bem. Eu fico feliz de você ter aceito o nosso convite, esse desafio. Não é fácil, né, ser aqui questionado, perguntado, né? Eu acho que sempre dá um nervoso na gente, né? Desse ao vivo aqui é bate pronto, né? Pergunta, né? Mas foi um papo muito agradável. Eu fico muito feliz e muito agradecido dessa experiência, a gente ter passado por essa experiência. Nós que dialogamos tanto, né? Enquanto você é meu orientador e eu teu orientando. E muito obrigado, mestre, por ter aceito esse desafio. Muito obrigado ao espaço mais uma vez concedido pelo pessoal da Off Flip, né? Espero estar aqui ano que vem, se eles me quiserem também. Olha eu fazendo aqui um drama. Esperamos que seja presencial. Opa, vamos viajar por aí. Agora, Obrigado, Marcelo, pessoal. antes de você concluir, tem uma pergunta aqui do Pablo Miranda, que a pergunta havia saído incompleta. Ele diz assim: gostaria de saber se a visão de Oswald sobre a questão dos negros no país pode ser considerada vanguarda para a época, mas ultrapassada hoje em dia. Se sim, isso diminui o papel desse artista? Eu não sei se eu conheço o Pablo. O Pablo é me orientando de mestrado, se for o mesmo, Pablo. Eu não sei se diminui a força, Pablo. Eu comecei a nossa conversa aqui hoje falando disso, né? A gente não pode esquecer, para não cometer injustiças, que a arte é contexto, né? A arte ela vai refletir, dialogar com o seu contexto. E eu precisaria de muito mais tempo para pensar a questão do negro em Oswald de Andrade. Tá? Eu lembro, por exemplo, só para colocar um pouquinho de lenha nessa discussão, rapidamente, que um dos aforismos do Manifesto Antropófago do Oswald é: fizemos Cristo nascer na Bahia. Quando Oswald diz fizemos Cristo nascer na Bahia, ele está fazendo referência a um samba muito conhecido nos anos 90 no Brasil, que é Cristo nasceu na Bahia. Então, no mínimo, Oswald ele era um ouvinte de samba, era um ouvinte desse conhecimento que não era um conhecimento da sua classe, né, do seu lugar de fala, enquanto, né, como eu falei desde o começo, é um artista burguês, né, de uma família Branco, né? tradicional de São Paulo, branco, sim, de uma família tradicional de São Paulo. Eu acho que o fato dele estar atento a isso que é o outro, e eu acho que isso também é algo que marca a modernidade, esse desejo de entender-se através do outro. O Oswald vai dizer, né? Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Eu acho que esse gesto de atenção ao outro que não sou eu é significativo. Não estou aqui passando pano no Oswald nem em ninguém. Estou apenas tentando entender, né, o contexto. Agora, pensar o negro em Oswald, eu de fato precisaria de mais tempo, de mais elementos para fazer uma apreciação com melhor propriedade sem ser injusto. Nem com ele, nem com a questão que é muito importante. Maravilha. Que beleza Só né? para dizer também que eu agradeço demais, tá, Dey Ribas? Parabenizo pelo espaço, tá bem? Estou à disposição quando me quiserem. Estou por aqui, vamos Não, e manter o diálogo. maravilha, aqui fica a minha dica. Convidem mais o professor Leonardo Davino para palestras, né? Aproveitem mais esse papo maravilhoso, esse conhecimento de literatura instigante, né? A literatura viva, né? A literatura do livro também não, a literatura no corpo e a literatura na voz, né? Tanto a gente falou de poesia, arte na voz, mas a literatura na voz sendo conversada assim fica bem mais gostosa, acredito eu.
É com você, Dei. Obrigado por tudo, obrigado, Domingos, obrigado, pessoal da Flip. Foi um prazerzão. Estamos aqui, sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos aí essa generosidade de vocês em compartilhar tanto conhecimento que nos enriquece, né? Cada dia, cada vez mais, nos traz luz, né? Sobre o enigma da semana de 22, né? A temática da Flip é antropofagiando, né? Antropofagiando a semana de 22 em Paraty, né? Então, estamos também aquela coisa de comendo e renascendo, né? E refazendo e continuando, né? Porque nada vai parar, né? Nunca. E quero agradecer a participação de vocês, agradecer a todos que nos acompanharam aqui pelo chat no YouTube. E quem estiver em Paraty, né, vai acontecer agora um sarau em frente à Câmara dos Vereadores. Eu não sei, eu vou tentar chegar lá ainda, mas eu estou um pouco longe, não sei se vou conseguir. Mas é isso. E amanhã nós temos também uma programação extensa, e essa programação está no site folhadolitoral.com, folhadolitoralcostaverde.com. Então, desde já, nosso agradecimento e nosso abraço aí para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Até logo.